Need for Speed Underground 2, lançado em 2004, é um jogo de corrida desenvolvido pela EA Black Box e publicado pela Electronic Arts. Esta é a 8ª edição da renomada série Need for Speed e a continuação direta de Need for Speed Underground. O jogo foi desenvolvido para várias plataformas, incluindo Microsoft Windows, GameCube, PlayStation 2 e Xbox. As versões para Game Boy Advance e Nintendo DS foram produzidas pela Pocketeers, enquanto a versão para PSP, intitulada Need for Speed Underground Rivals, foi desenvolvida pela Team Fusion. Também houve uma versão para celulares. O jogo, notável por sua trilha sonora composta por Tom Salta e utilizando o motor EAGL modificado, foi lançado em 9 de novembro de 2004. Pertencente à série Need for Speed, o jogo oferece uma experiência de corrida envolvente com modos de jogo single player e multiplayer. Assim como seu predecessor, Need for Speed Underground 2 alcançou sucesso comercial, estabelecendo recordes de vendas no Reino Unido. O jogo introduziu novos recursos em comparação com o título anterior, apresentando elementos de mundo aberto, incluindo uma cidade virtual para exploração livre, destacando-se o modo de exploração Free Roam. Além disso, trouxe mais veículos, opções de tuning, novos modos de corrida e a inclusão de alterações climáticas. A versão para Nintendo DS inovou ao permitir que os jogadores criassem decalques personalizados para decorar qualquer veículo do jogo. Posteriormente, em 2005, foi lançada uma sequência chamada Need for Speed Most Wanted. O sucesso contínuo da série evidencia a popularidade e a evolução constante do universo Need for Speed. A narrativa se desenrola quando o protagonista está ao volante de um Nissan Skyline GTR R34 azul modificado, o mesmo utilizado para vencer Ed em Need for Speed Underground. Após uma corrida noturna, o protagonista recebe uma ligação de um homem oferecendo-lhe um lugar em sua equipe. O jogador aceita o convite e, ao dirigir para o ponto de encontro, Samantha alerta sobre a urgência do assunto, mencionando que as pessoas estão ansiosas para ver sua estrela e que ele estará a caminho. Quando o protagonista chega ao local, um Hammer H2 acende os faróis, ofuscando-o. Apesar de pressionar o pedal de freio, acaba colidindo e danificando seu carro. Mais tarde, um homem com uma tatuagem na mão revela-se como Caleb Kane, líder supremo de uma organização oculta de corridas de rua chamada Imperial League. Esta liga reúne os melhores pilotos do mundo, incluindo o próprio jogador. 6 meses após esse incidente, o jogador voa para Bayville com o objetivo de derrotar Caleb e recuperar a cidade. Durante o voo, encontra uma nota de Samantha, a instrutora de Need for Speed Underground, e as chaves do carro de sua amiga Rachel Teller, interpretada por Brooke Burke. Ao pousar, o jogador depara-se com o Nissan 350Z verde de Rachel. Rachel instrui o jogador e pede para que leve seu carro até a concessionária. Além disso, o jogador tem a opção de participar de 3 corridas opcionais, 2 circuitos e um sprint, sendo que a segunda corrida de circuito está escondida em um beco, disponíveis no início. Posteriormente, ao entrar na concessionária e escolher um carro, o GPS automaticamente direciona para a garagem de Rachel. Após uma cena cinematográfica, diversas corridas, cada uma representando um estilo de jogo diferente, são apresentadas com tutoriais para superá-las. Ao completar todas as corridas, a área de Beacon Hill é desbloqueada, conforme informado por uma mensagem de Rachel. Ao participar de corridas após desbloquear essa área e vencê-las, diversos patrocinadores oferecem contratos. O jogador precisa realizar 3 corridas de patrocinadores, 3 corridas de URL e completar inúmeras outras corridas para desbloquear toda Bayville e obter recompensas para enfrentar Caleb. Este processo se repete até alcançar a última área do mapa. A corrida final contra Caleb ocorre no circuito Bayville International com 5 voltas. Amplamente aclamado como um dos melhores títulos da série, o jogo é notável por sua jogabilidade de alta qualidade, longa duração e personalização praticamente ilimitada, missões secundárias intrigantes, gráficos impressionantes e a introdução do recurso Free Roam. No entanto,
Críticas foram direcionadas a alguns de seus elementos, como a necessidade de percorrer longas distâncias para acessar corridas específicas, uma dublagem por vezes irregular e a inserção ostensiva de produtos de empresa não relacionadas ao automobilismo, como a inclusão do logotipo da Singular, uma empresa de comunicações sem fio dos Estados Unidos que invade o sistema de mensagens do jogo e ocupa considerável espaço na tela. A versão para GameCube também enfrentou críticas devido à sua taxa de quadros instável e gráficos inferiores, a utilização de gírias do hip-hop pelos personagens, como referir-se ao dinheiro como banco, assim como as cenas utilizadas em formato de quadrinhos e a ausência de elementos policiais também não escaparam de observações negativas. Jogar Need for Speed Underground atualmente pode depender da plataforma em que você deseja jogar. Aqui estão algumas opções comuns: plataforma original, PC, PlayStation 2, Xbox e GameCube. Se você possui o jogo em formato físico, pode instalá-lo diretamente no PC ou na plataforma original. Para consoles, verifique se ainda possui o hardware correspondente. Em alguns casos, você pode encontrar cópias usadas ou novas em lojas de jogos retrô ou online. A outra forma são os emuladores. Para jogar no PC, você pode usar emuladores para simular consoles como o PlayStation 2 ou o GameCube. Certifique-se de que é legal e respeite os direitos autorais. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado da review. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não ficar sem nenhum de nossos conteúdos. Dê like no nosso vídeo e valeu!